Como é bom estar em intimidade com Ele, não é verdade? É o que Ele deseja, estar em intimidade com você em todo o tempo. Essa semana eu estava orando e falando, Deus, e o que eu vou pregar essa semana? Qual vai ser a palavra? E eu confesso para vocês que não foi tão fácil. E aí eu fiquei de um lado para o outro, falei, isso não. Eu falei, Deus, e aí? E aí de repente Deus falou, sim, é aquilo ali mesmo. Eu, não, Deus, isso é muito difícil. Mas é isso mesmo. Eu te convido mais uma vez a orar. Coloca a sua mão no seu coração. Diz para Ele mais uma vez que você quer receber dEle nessa noite. Paizinho, nós abrimos o nosso coração para receber do Senhor tudo que o Senhor tem para nós. Mais uma vez nós queremos te dizer que nós precisamos do Teu Espírito Santo nos transformando, nos conformando à Tua imagem e à Tua semelhança cada dia mais. Cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso maior desejo, papai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E há um tempo atrás, ano passado, eu estava lendo um livro de John Bevere. E eu confesso para vocês que lendo esse livro, eu tinha comprado ele, já tinha, acho que uns 6 meses. Eu demorei cerca de uns 6 meses para começar a ler. E quando eu comecei a ler, eu trabalho em Jardim Goiás e eu morava para o outro lado, eu pegava a Marginal para ir para casa. Eu confesso para vocês que por diversas vezes a minha vontade era de passar assim bem pertinho da parte onde tem as águas e jogá-lo pela janela, para não continuar lendo. Mas eu resisti à tentação e não joguei. Fui até o final. Foi muito difícil, mas a gente conseguiu chegar ao final dele. E aí nós vamos falar nessa noite sobre uma parte desse livro. Essa palavra ministrou muito ao meu coração e é sobre isso que nós vamos falar. Você já viu, pelo menos em filme, eu nunca vi pessoalmente, assim, ó, cara a cara comigo, mas você já viu, pelo menos em filme, uma armadilha para pegar urso, né? Tem muito em filme de pegar urso, de pegar leão, de pegar passarinho, né? Ah, tá bom, ratoeira você já viu. Ratoeira é uma armadilha, não é verdade? Mas toda armadilha, para que esse animal caia nessa armadilha, ela tem que estar bem disfarçada, não é? Se ela ficar na cara, o animal não vai entrar. Lógico que não. Então, normalmente, uma boa armadilha, ela é bem disfarçada. E outro detalhe de uma boa armadilha é que ela tem uma isca, algo que chame a atenção, né? E aí aquele animal, normalmente, ele vai para aquela isca, algo que ele deseja, algo que ele quer, e aí ele é preso. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre uma armadilha que o nosso inimigo coloca muito à nossa frente. E, infelizmente, todos nós temos caído nela. Todos nós. Dificilmente a gente consegue se livrar assim desse caminho. E quando o Senhor me levou para a leitura desse livro, foram uns 4 meses lendo. Foi um período bem difícil, de muito tratamento na minha vida. E essa semana já estava eu de novo na mesma armadilha, gente. Vocês acreditam? Foi o ano passado que eu li, né, e consegui enxergar muita coisa. Me desvencilhei de muita coisa. Essa semana já estava eu de novo. E eu falei, não, Deus, brincadeira, não tem nenhum ano, eu já estou de novo nas mesmas coisas, nos mesmos erros. Tem misericórdia de mim, Jesus. E o nosso inimigo, ele é muito sutil. Ele é bem assim, perspicaz, bem astuto, cheio de artimanhas.
E, se possível, o nosso inimigo ele se disfarça até em anjo de luz. Né? E aí nós somos enganados facilmente. E é por isso que nós precisamos estar treinados na palavra. É por isso que nós precisamos da leitura da palavra, precisamos de intimidade com o Senhor, precisamos de oração para que possamos aprender a separar, para que possamos aprender a enxergar essas armadilhas que o inimigo coloca à nossa frente. E hoje eu quero falar de uma armadilha chamada ofensa. É uma isca que ele coloca lá assim. E muitos de nós, provavelmente todos nós caímos quase sempre. Se nós estivermos bem atentos à palavra do Senhor, caímos. E o que é ofensa? Se sentir ofendido. Nos sentimos ofendidos, nos sentimos... Agora vocês estão me ouvindo bem aí? Vocês não falaram que vocês não estavam ouvindo. Nos sentimos magoados, normalmente quando nós nos sentimos injustiçados. Alguém faz alguma coisa, a gente se sente injustiçado, e aí nós ficamos ofendidos com aquela pessoa, magoados com aquela pessoa. E pessoas ofendidas, normalmente produzem muitos frutos, como a dor, como a raiva, a ira, o ciúme, o ressentimento, que é ressentir, sente de novo e está sentindo de novo a mesma coisa. Normalmente a ofensa ela gera também o fruto da amargura, do ódio, da inveja. Nós ficamos magoados quando nós nos sentimos injustiçados e deixamos todos esses sentimentos, todos esses frutos crescerem e tomarem lugar no nosso coração. Quando damos importância a essas ofensas, algumas das consequências que nós percebemos também é que surgem situações onde o insulto aparece, começamos a insultar o outro, os ataques ao outro é visível, as feridas brotam assim lá dentro do coração. A divisão normalmente também aparece, porque a gente já não quer ficar mais perto daquela pessoa que ofendeu, não é? Relacionamentos são quebrados. Quase sempre traições acontecem. E vamos só nos afundando cada vez mais no pecado. O mais difícil disso, sabe o que é? É que normalmente as pessoas que caem nessas armadilhas não percebem. A maioria de nós, assim como eu já estive, nós não percebemos que estamos afundados nessa armadilha que o inimigo coloca à nossa frente, que é nos sentirmos ofendidos, injustiçados. E o texto dessa noite, abre aí a sua palavra, é Lucas 17, verso 1. Lucas 17, verso 1, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam, o que está escrito aí no seu texto? Escândalos, mas ai de quem é responsável por eles. Sabe, meu querido, nós não percebemos normalmente que estamos afundados na ofensa. Sabe por quê? Porque é mais fácil negar. É mais fácil negar que estamos ofendidos. É mais fácil negar que estamos magoados. É muito mais fácil negar que fomos feridos. Porque se a gente nega, parece que dói menos. E a maneira mais eficaz que o nosso inimigo tem de nos manter presos nessa armadilha é nos cegando dessa forma.
É falando, não, que isso? Você é magoado? Claro que não. Infelizmente, se nós não estivermos atentos à voz do Senhor, vamos continuar cada vez mais presos nessas ofensas. E aí nós vamos só nos concentrando em nós mesmos. Porque quando a gente se sente injustiçado, a gente olha para a gente, né? Ah, mas fulano fez isso comigo. Ah, mas eu não podia ter passado por isso. Ah, eu não precisava ter passado por essa situação. Ah, mas não podia ter dito isso para mim. Não podia ter me tirado daquele lugar. E a gente vai só olhando para nós mesmos, né? E o nosso texto diz que é inevitável que venham os escândalos. É inevitável. Não tem jeito. E eu quero fazer para vocês alguns apontamentos sobre a ofensa. Sabe por que nós negamos? Porque é mais fácil negar que estamos ofendidos, magoados, por causa do nosso orgulho. Porque para nós reconhecermos que estamos ofendidos, magoados com alguém, nós temos que deixar isso aparecer para outras pessoas. E o nosso orgulho, né, como bons seres vivos que somos, ao invés de Jesus viver em nós, nós ainda vivemos em nós mesmos e dizemos, eu? Claro que não. A gente se dá um de superior, né? Claro que não, fulano fez isso comigo, você está magoado? Não, está tudo bem. Não, até continuo conversando, está tudo bem. Ah, eu continuo até casado, está tudo bem no meu relacionamento. Eu até continuo lá no ministério, está tudo bem. O problema é que isso nos leva à incapacidade de prosseguir. Muitos e muitos se sentem incapacitados e impedidos de prosseguir em relacionamentos conjugais, nos seus ministérios, no seu trabalho e em várias situações, porque estão extremamente ofendidos, deixam o orgulho tomar conta e dizem, não, eu não preciso disso. É mais fácil, ao invés de resolver o problema, sair dessa armadilha, é mais fácil dizer que eu não preciso disso, eu não preciso ficar perto. E aí eu mudo. Eu mudo de casamento, eu mudo de igreja, eu mudo de trabalho, eu mudo de amigos, eu mudo de pessoas com quem eu me relaciono. O orgulho faz isso, né? Eu sou melhor que essa situação, ao invés de resolver, eu sou melhor que essa situação. E a gente simplesmente se desloca para outro lugar. O problema é que a armadilha, a ofensa, ela vai junto. E quem pode nos ofender, gente? Quem é que mais nos ofende? Quem é que mais causa ferida no nosso coração? Quem está? Próximo. Então vai ser seu marido, esposa, namorado, seu pai, sua mãe, filhos. Vai ser a pastora que vos fala. Vai ser o irmão do seu ministério que está perto de você. Vai ser o seu colega de trabalho que está ali mais perto de você. São essas pessoas que têm o poder de nos ferir. Porque quanto mais próximos, mais nós esperamos deles. Nós nos doamos para eles e aí nós esperamos uma resposta. E aí essa pessoa não responde da forma que eu quero e eu me sinto extremamente injustiçado. Ah, não fez do jeito que eu queria. Não falou do jeito que eu queria. E aí nós ficamos magoados. Extremamente magoados. Caímos feito um ratinho na armadilha do inimigo. Outro detalhe importante é que normalmente nós achamos que nós somos os únicos injustiçados dessa terra. Somos os únicos que sofreram essas situações para serem feridos. Mas veja aí o nosso texto.
Fechou, fechou não, né? O texto de Lucas. Lucas 1,17. O que tem a ver isso? É inevitável que venham os escândalos. Mas ai de quem é responsável por isso? O que tem a ver escândalo com isso, gente? A questão é que essa palavra grega, ela vem do escândalo, que se refere exatamente à parte da armadilha onde fica a isca. Então aqui não está falando de escândalo, de fazer alguma coisa e criar aquele rebuliço. Está se referindo a uma armadilha que foi colocada para você. E aí Jesus está dizendo, olha, é inevitável que você caia nessa armadilha. E normalmente no Novo Testamento, quando cita essa questão de armadilha, está citando o nosso inimigo, não está citando o nosso irmão. Quando a gente lê aqui, né, dá a sensação de que, ai de quem por meio vem o escândalo, né, como se fossem os nossos irmãos que fossem provocar alguma coisa. Não, a referência é ao nosso inimigo. E o que é mais alarmante, nós não percebemos que estamos presos em cadeias do inimigo. Ficar magoado, ficar ofendido, ficar cheio de feridas, te faz ficar preso em cadeias do inimigo. E aí você não consegue romper, você não consegue caminhar, você não consegue crescer, você vai sempre se sentir a vítima da história. Pessoas magoadas são pessoas amargas. Elas jorram a amargura de dentro dela. Enquanto a palavra nos diz que do nosso interior vai fluir rios de águas vivas, pessoas amarguradas, feridas, elas quando falam, só saem palavras de dor. Só sai aquele sentimento de que ela foi injustiçada, de que fizeram mal a ela. Você já esteve perto de alguém assim? É muito provável que você também já esteve assim e nem percebeu. Nós fazemos isso. Quando nós estamos magoados, nós só deixamos sair essa dor. E nós nem percebemos. E aí, sabe, talvez você realmente possa ter sido tratado injustamente. Realmente pode ter acontecido algo com você e foi uma injustiça muito grande que aconteceu com você. Não podiam ter feito isso contigo. Mas talvez também você pode ter se sentido injustiçado sem ter sido. A sua visão, a nossa visão, muitas vezes ela está tão embaçada, tão deturpada pela dor que já estamos sentindo, que nós não percebemos que, na verdade, nós estamos nos sentindo injustiçados, mas não fomos. E aí, quando nós estamos assim, sabe o que nós fazemos? Construímos muros à nossa frente. As cidades do Antigo Testamento eram cidades fortificadas. Já viu o filme assim, que tinha aquela muralha em volta da cidade e ninguém entrava? É isso que nós fazemos. Construímos muros e fechamos. Porque nós estamos tão doentes por dentro, tão machucados por dentro, que nós não queremos nos aproximar de mais ninguém. O problema é que o outro também já foi ferido. E aí, sabe o que você faz quando você impede o outro de chegar perto de você? Você vai só colocando mais pedras na muralha que ele já construiu, e aí ele coloca pedras na sua, e aí ninguém se relaciona, porque se chegar perto vai sair faísca, né? Vai brigar. E na realidade, muitas vezes não houve nem ofensa nenhuma. Estamos só nos protegendo para não sermos machucados. Só que isso nos distancia enquanto cristãos. Isso nos distancia enquanto irmãos aqui na igreja. Isso te distancia no seu relacionamento com seu marido, esposa. Isso te distancia no seu trabalho. Isso vai te distanciar lá na sua família. Porque você vai só afastando as pessoas de você. Provérbios 18, 19. Abre aí, por favor.
O irmão que encontrar pode ler para mim. 18, 19. O irmão ofendido resiste mais do que? Do que uma fortaleza. O problema disso, sabe o que é? É que esse muro, ao invés de te separar do seu irmão, para evitar que você seja mais magoado, esse muro gera uma prisão na sua vida. Sabe essas cidades fortificadas? Quem estava lá dentro, ele estava protegido, certo? Mas ele também está preso. Quem está de fora, ele vai ter que romper aquilo ali para poder sair. Então vai se tornando uma prisão. E aí nós vamos só cada vez mais nos separando dos outros. E essa prisão nos impede de nos relacionar com os nossos irmãos. Vamos cada vez mais nos tornando amargos. Na Terra Santa, nós temos o Mar da Galileia. Ele recebe água e ele alimenta árvores, plantas, peixes. E no seu caminho, pelo Rio Jordão, ele vai transmitindo vida. Vida. Ele recebe e ele vai passando e transmitindo vida. Quando chega no Mar Morto, o Mar Morto, ele é fechado ali, ele não transmite para ninguém. Isso também acontece comigo e com você. Nós podemos até receber palavras de vida, mas nós estamos tão cheios de mágoas, de feridas, que nós não conseguimos mais transmitir vida. A gente só transmite morte. Assim como no Mar Morto, que não tem vida nenhuma, assim se torna o meu e o seu coração, quando vamos deixando a ofensa tomar conta do nosso coração. Não tem como sair vida. É por isso que só jorra águas amargas. Não tem como mais. Ficamos estagnados. Nós paramos. Não conseguimos mais crescer. Não conseguimos prosseguir. José foi um exemplo de quem foi injustiçado, não é? Puxa vida, José só teve sonhos. E, na verdade, eram sonhos que eram projetos de Deus para a vida dele. Né? Ele só estava contando os projetos de Deus para a vida dele. E os irmãos, todos enciumados, acabaram, né? Você já conhece a história de José, acabaram vendendo José como escravo. Sendo escravo, se ele se casasse, os filhos dele também seriam escravos. Olha que coisa, tadinho de José. Ele tinha tudo para ficar amargo. Ele tinha tudo para ficar só dentro dele, para não se relacionar com mais ninguém. É interessante que nós precisamos perceber, meus queridos, que o nosso chamado é para servir. O nosso chamado, os nossos sonhos, quando Deus nos dá, é para servir aos outros. Quando os irmãos de José falavam, olha lá, vem um sonhador. Pode ser que provavelmente José ficava querendo aparecer, né? Ó, eu tenho essa túnica, vocês não têm? Ó, vocês estão sabendo, né, dos sonhos que Deus me deu. Vocês estão sabendo, né, que eu sou boa, que Deus vai me colocar naquele lugar ali, né? Ao invés de servir, muitas vezes, nós queremos aparecer. E aí, quando nós não aparecemos, nos sentimos injustiçados. Essa é a maior hora que os irmãos ficam magoados com o pastor da igreja. Tadinha de mim, né? Oh, meu Deus. Não vou ficar com tadinha de mim. Enfim, meu querido, talvez você não tenha sido injustiçado como José. Mas sabe, enquanto você ficar como vítima da história, enquanto você ficar olhando para o outro e dizendo que o outro não podia ter feito isso com você, enquanto você ficar olhando para o seu passado e continuar dizendo que os seus pais não poderiam ter agido assim com você, enquanto você continuar olhando para os relacionamentos antigos e dizendo que não poderiam ter agido assim com você,
Enquanto você continuar olhando para as situações que você viveu no seu passado e dizendo que você foi muito injustiçado. Isso só demonstra que o seu coração está cheio de feridas, cheio de ofensas, cheio de mágoas. E significa que está só saindo águas amargas do seu coração. E o Senhor Jesus nos dá um remédio para curar. Abre lá em Apocalipse 3. Vamos ver um remédio que o Senhor nos dá. Apocalipse 3, verso 14, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Eu ferido, magoado? Claro que não, eu estou muito bem. Não, está tranquilo, meu relacionamento está ótimo. Minha vida no meu ministério com os meus irmãos está tudo tranquilo. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Quando o Senhor diz aqui sobre essa igreja, ela estava rica, abastada, era assim que ela se via, porque os olhos estavam totalmente obscurecidos. E a ofensa, a mágoa, ela tem esse poder conosco. Ela consegue tampar os nossos olhos e nós não conseguimos ver as situações verdadeiramente. Nós não conseguimos enxergar realmente como as coisas são. Nós não conseguimos realmente ver tudo o que está acontecendo à nossa volta. Nós olhamos apenas para aquela dor que estamos sentindo e não conseguimos sair dela. Quando o Senhor diz aqui, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Você já viu ouro refinado? Eu não, mas já ouvi falar. O ouro, quando ele é refinado, ele é um ouro puro. Quando o ouro ele é extraído, ele é cheio de impurezas. Ele tem ferro, tem zinco, tem várias outras substâncias. E esse ouro, que não é puro, que é cheio de outras substâncias, ele é um ouro duro. Ele é um ouro rígido. E aí quando o Senhor vem e coloca fogo nesse ouro, quando o ourives vem e coloca fogo nesse ouro, a sujeira, ela aparece, ela sobe. E aí quando fica só o ouro mesmo, ele é flexível. Sabe, meu querido, é isso que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos deixar o Senhor colocar fogo santo em nós, para que toda impureza suba. O problema é que essas mágoas, essas dores, elas vão subir, elas vão aparecer. Elas vão ficar evidentes para você e para outros. E aí você vai falar assim, nossa, mas eu nem era assim. E o outro vai dizer, nossa, mas você nem era desse jeito. É verdade. Só que são as impurezas que estão saindo. É preciso deixar o Senhor, que é o nosso ourives, tirar toda essa impureza que está na superfície, porque Ele vai colocando fogo. E essa impureza sobe. E aí, por fim, vai ficar só o ouro refinado. O nosso coração limpo, puro,
mole, flexível diante dele. Ao invés de ter um coração duro que não ouve a voz do Senhor, porque está contaminado com todo tipo de mágoa, nós passamos a ter um coração puro, refinado pelo Senhor. Só que esse fogo dói. Passar por esse fogo dói. Vemos esse fogo quando as situações difíceis vêm. E ao invés de enfrentarmos as situações e não deixarmos a mágoa tomar conta do nosso coração, a gente cai na armadilha do inimigo, a gente pega essa isca e aí nós fechamos dentro de nós mesmos. Ao invés de deixar o Senhor purificar, nós construímos muros e não deixamos nem o Senhor entrar. Dizemos, Senhor, está doendo muito, não quero não. É muito melhor se sentir injustiçado. Faz bem para o nosso ego. Afinal de contas, eu sou muita coisa. É por isso que eu estou sendo injustiçado. E a questão é que quanto mais impureza, mais tempo a gente vai ficar no fogo. E aí Deus está tentando tirar a impureza e a gente não deixa. E o Senhor vai descer mais fogo. Quando nós cantamos fogo santo do Senhor, deixa eu contar um segredo para você. O fogo do Senhor, quando a gente pede o Senhor para mandar fogo, né? Não é aquela coisa assim de orar. Não, gente, não é nada disso. Vou te dizer que você foi, sei lá, não vou falar não, né? Mas quando nós clamamos por fogo, o fogo do Senhor, a única coisa que Ele faz nas nossas vidas é purificar. Talvez você esteja passando por muitas situações difíceis, justamente porque você pediu e nem sabia do que você estava pedindo. Então, quando a gente fica assim, peça ao Senhor para mandar fogo. Pede, mas deixa Ele queimar as impurezas também. É preciso. E aí o Senhor continua no verso 18, né? Ele diz para a gente também pedir a Ele, comprar dele colírio para ungir os nossos olhos, para que possamos ver. Quando o Senhor diz que nós precisamos de colírio, é para que nós possamos ver essas impurezas do nosso coração. Ver o quanto nós carecemos dele nas nossas vidas. Ver o quanto nós estamos afundados na mágoa, no ressentimento, na dor, nos sentindo injustiçados, nos sentindo vítimas da situação. Somos vítimas de tudo, gente. Quase ninguém tem culpa de nada. Tadinho de mim. A gente não consegue nem ver a situação de verdade. A gente não consegue nem ver que as situações que têm vindo sobre as nossas vidas é Deus permitindo para nos purificar, para mostrar o que está no nosso coração e precisa ser tirado. Eu tenho certeza, espero, que você já orou pedindo para ser como Jesus. Você já pediu? Você já fez essa oração? Só eu? Ajuda aí, gente, por favor. Então, como é que nós podemos ser como Jesus? Tirando o eu. Como é que tira o eu? Passando pelo fogo. Aí Deus manda fogo, manda problema no seu trabalho, manda problema no seu ministério, no seu relacionamento, na sua casa, onde você passa, está cheio de situação difícil, aí você faz o quê? Não, Deus, me ajuda. Deus, está todo mundo se virando contra mim. Deus, olha isso. Deus, você não está vendo? Age, Deus, em meu favor. Deus, olha isso. Está todo mundo querendo me destruir. Vamos levantar um clamor. Pastora, ora por mim, porque o inimigo está querendo me derrubar. Gente, é Deus querendo te sarar. E a gente não consegue ver. Precisamos de colírio. Precisamos de pedir ao Senhor colírio para que possamos ver. Quando nós conseguirmos enxergar tudo isso que está no meu coração e no seu, nós vamos parar de culpar os outros.
Você vai parar de culpar as pessoas que estão à sua volta da situação onde você está hoje. O lugar que você está hoje, o que você está vivendo hoje, é fruto das suas escolhas. Para de culpar o seu irmão. Para de culpar os seus pais. Para de culpar seu marido. Para de culpar sua esposa. Para, gente. Está na hora da gente crescer. Está na hora da gente deixar de ser bebê espiritual. Para de culpar os outros que estão à sua volta pelas consequências que você tem vivido e são das suas escolhas. Nós não oramos e aí nós não ouvimos a Deus e aí nós queremos culpar. Quantas vezes nós ouvimos que o louvor não foi bom? Você já ouviu isso? Em algum lugar na sua vida? Gente, Deus me perdoa. Mas é muito difícil acreditar que essa pessoa está em intimidade com Deus. Porque quando você está em intimidade com Deus, você adora a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Quando nós temos intimidade com Deus na nossa casa, nós trazemos essa intimidade para a igreja também. A intimidade não é só aqui. Nós precisamos parar de culpar os outros por tudo que estamos vivendo. Podemos até ter sido injustiçados, sim, como José foi. Mas até quando você vai ficar carregando essa injustiça aí? Até quando você vai ficar dizendo que você não cresce, que você não avança, que você não progride, que você não tem o seu chamado porque você foi injustiçado? Não está na hora de perdoar? Não está na hora de mudar de atitude e passar a viver diferente? Não está na hora de buscar a Deus e seguir o chamado do Senhor para a sua vida? Não está na hora de parar de culpar o outro por tudo que tem acontecido com você? Deixar de culpar o outro é fácil. É só obedecer. É só obedecer a palavra. Parar de se sentir injustiçado é fácil. É só obedecer a palavra. Abre aí Mateus 5,44. Vamos todos ler Mateus 5,44. O Senhor Jesus nos diz: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. E não é para orar para Deus derramar juízo sobre ele, não. Não é para orar para Deus derramar fogo sobre ele, não. É para amar. Então, se o teu inimigo, se chega ao ponto de ser inimigo, ao invés de você se sentir injustiçado, o Senhor Jesus diz que é para você orar por ele. Mas nós não queremos obedecer a palavra. A gente não quer nem ler, quanto mais obedecer a palavra. Quanto mais obedecer um ensinamento do Senhor Jesus para nós. Abre em Filipenses 2:3. Filipenses 2, verso 3, diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si. Espera aí, vamos ler de novo. Não faça nada por interesse pessoal, nada em lugar nenhum, ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo.
Se você olha para o seu irmão e considera o seu irmão superior a você, não tem como você ficar magoado, se sentir injustiçado. Mas nós não queremos obedecer à palavra do Senhor. Nós preferimos continuar como vítimas da situação. Nós preferimos continuar sentindo hoje, sente amanhã, sente depois. Nós preferimos continuar olhando para situações e dizendo que o outro não podia ter feito isso comigo. E ao invés de perdoar, crescer, avançar, a gente constrói muros e a gente mesmo se fecha. Quem fica preso? Eu e você. Até quando nós vamos ficar presos dentro desses muros? Até quando você vai ficar aí, tendo dó de você, ao invés de perdoar quem te magoou, ao invés de obedecer a palavra do Senhor, liberar perdão, orar por ele, deixa ele seguir a vida dele, deixa o Senhor tratar com ele, se o Senhor quiser. Veja bem, é se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser tratar com ele, é entre ele e Deus. A minha decisão é: eu vou deixar tudo isso para trás, eu vou deixar essas velhas roupas do velho homem e eu vou prosseguir para o que o Senhor tem para a minha vida. Não vou ficar mais preso nessas cadeias. Entendeu por que foi difícil ler esse livro? Isso é só uma parte dele, gente. Isso é só 2 capítulos. Depois ele vai bem mais fundo. E é essa pergunta que eu faço para você nessa noite. Você vai continuar sendo vítima da sua história? Ou você vai deixar o velho homem para trás e vai escrever uma nova história junto com o Senhor? O Senhor tem uma história na sua vida de muito propósito. O Senhor tem uma história de transformação. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te limpar, transformar. Ele quer tirar toda essa dor, essa mágoa de dentro de você, que Ele quer colocar dentro de você rios de águas vivas. É para fluir rios de águas vivas dentro de você, ao invés dessas águas amargas que têm fluído. E a decisão é sua. Continuar preso? Ou você vai se livrar de todas essas amarras do passado e vai seguir adiante? E aí, quando o Senhor me trouxe essa palavra, a gente estava, inclusive ontem, a gente estava, né, naquela comunhão, e conversando algumas coisas, e de repente me veio mais uma pessoa que eu estava presa a ela. Eu falei: tá bom, Deus, estou entendendo. Estou lembrando de mais essa pessoa que eu estou magoada. Tá bom, Deus. E aí Deus vai falando. Aí hoje já veio mais outra situação. Eu falei: nossa, Deus, como que pode? A gente cai muito fácil nessa cilada do inimigo, gente. Mas o Senhor está te dando a oportunidade hoje de colocar colírio nos seus olhos para que você veja. O Senhor está te dando a oportunidade hoje de comprar ouro refinado para que você seja purificado. Mas é uma decisão sua. Se você quiser continuar afundado nesse poço de mágoa, sendo vítima, você pode ficar, o Senhor não vai te obrigar. Mas se você quiser mudar, o Senhor vai ter o maior prazer em purificar o seu coração.